Graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Eu quero levar até você a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12 até o versículo 4, e diz assim: Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Eu quero também agora aproveitar para ler em Apocalipse, capítulo 6, e quero ler do versículo 9 até o versículo 10. E diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meus irmãos, duas palavras escritas tão importantes. Aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele está se referindo de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e foi ao paraíso. E pelo que nós entendemos, este homem mesmo era Paulo. Então, aqui tem um relato de um arrebatamento. Note uma coisa. Ele diz que foi no paraíso e ouviu palavras inefáveis ou indizíveis que ao homem não é lícito falar. Então, em outras palavras, lá no paraíso ele ouviu vozes. O que é o paraíso, meus irmãos? É o que nós chamamos lugar intermediário. Nós entendemos que até a morte de Jesus, os patriarcas e aqueles que morreram, que iam para o céu, para o lugar chamado seio de Abraão. Então, era este lugar de descanso. Mas quando Jesus ressuscitou, ele levou consigo, subiu ao alto, a palavra nos diz em Efésios capítulo 4, que desceu às partes mais baixas da terra. E aquele que subiu à parte mais baixa também subiu acima ao céu, levando cativo o cativeiro. Então nós interpretamos que quando Jesus morreu e ressuscitou, não quero entrar no mérito do tempo, período, ele levou o cativeiro agora onde estava ficou vazio, trancado. E aqueles que estavam neste lugar de cativeiro, que era chamado paraíso, ou seio de Abraão, foi para o lugar dos céus, no terceiro céu. E agora nós encontramos à luz da Bíblia que o paraíso está no terceiro céu. A palavra que eu li também em Apocalipse é uma palavra muito importante, é também arrebatamento. João estava arrebatado. E João chegou diante do trono, arrebatado. E ele está presenciando quando o Senhor está abrindo os selos daquele livro selado com 7 selos, coisa poderosa e importante. E na abertura, então, do 5º selo, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, eu quero repetir essa palavra, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas
e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Coisa gloriosa, né? Então, vozes, aqui debaixo do altar, ali do trono de Deus, aquela revelação tão poderosa. E João então viu as almas dos mártires, digamos assim, aqueles que foram degolados, morreram no período da grande tribulação, e estava aguardando, eles tinham conhecimento, e falavam, mas uma coisa, não tinham corpo, não estavam mortos. Lá em Coríntios, quando Paulo está lá no paraíso, não entra muito em detalhe, que ele não viu as pessoas, mas ele ouviu vozes, e ouviu palavras inefáveis, indizíveis. Então, aqueles que estavam ali no paraíso também falavam. Meus irmãos, quando nós passamos para a morte, que vamos para a eternidade, o corpo do crente vai para o pó, mas a alma não vai para o pó, a alma permanece. Aqui nós vemos no capítulo então de Apocalipse, ali o capítulo 6, na abertura do 5º selo, nós vemos então que as almas que morreram, já não estava o seu corpo. Tem filosofias evangélicas que querem forçar, dizendo que quando o homem morre, vai o corpo, vai a alma, vai o espírito, extinguiu tudo até o dia da ressurreição. O que a Bíblia fala da ressurreição é o corpo. E é tão importante que esses agora eram almas, espíritos, não tinham corpo, mas estavam vivos. Como vai se explicar isso? Entenderam? Então, que coisa gloriosa e poderosa é a palavra de Deus. Jesus foi bem claro. Quando os saduceus fizeram aquela pegadinha, digamos assim, olha, teve entre nós um homem e uma mulher que casou e tinha 7 irmãos, o camarada, eram 7, e morreu um, morreu o outro, e ela foi casando, era chamada lei do levirato. E depois, por último, morreu ela também. E vai aquela palavra, lá, na eternidade, de quem vai casar com ela? E Jesus falou bem claro, erraste, porque lá não se casam nem dão em casamento, são semelhantes ao anjo. Em outra palavra, ele diz, Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaac e Jacó, para ele vivem todos, e que Jesus, para ele, embora morrer, mas as suas almas estão vivas num determinado local, que nós acreditamos que é o paraíso. Eu estou trazendo esta palavra, meus irmãos, porque tem alguns irmãos que ficam assim, por ler pouca palavra, ficam em dúvida, onde é que eu vou ficar? Se eu morrer, onde é que minha alma vai para o céu? Ou fica na terra junto do corpo? O corpo é pó, meus irmãos. Jesus disse, o corpo, que é o pó, volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus. Quer dizer, tanto ímpio como salvo, o espírito não vai ficar no pó da terra, só fica o corpo. O voltar a Deus quer dizer que ele está no destino de Deus, Deus que vai destinar ele para onde ele vai. Se ele era um homem servindo a Deus, ele então tem a esperança de vida eterna, que por enquanto aguarda-se o término, a volta de Jesus, esse acontecimento, neste lugar que nós entendemos intermediário, chamado paraíso, que é um lugar de bênção, um lugar de paz. Paulo diz, palavra inefável. E quando Paulo viu essas coisas, foi tão poderoso, que ele disse, olha, eu gostaria de estar com Cristo, porque me é muito melhor, me é lucro do que ficar aqui. Se ele for ficar estrito na terra, ele não tem tanto prazer de estar com Cristo. Meu irmão, a esperança para nós é uma coisa gloriosa, é uma coisa... Fica servindo ao Senhor. E o dia que partir para a eternidade, que nós tem um lugar de bênção te esperando. Este lugar, por enquanto, chama-se paraíso. E estava debaixo do altar aquelas pessoas, porque é uma classe diferente ali, mortos na tribulação. Mas eles estavam em descanso, não estavam sofrendo. Estavam sem corpo, mas estavam
vivo e tinha o conhecimento de coisas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça, nos enche de esperança para a volta de Jesus. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, eu quero pedir por todos aqueles que me ouvem, Senhor, da tua graça, da bênção e da renovação espiritual, Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.